Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 10 de agosto de 2022, Bispo Eduardo. Amados irmãos, amadas irmãs, com alegria novamente em meu coração, em poder ser uma ferramenta na mão de Deus e poder levar também para todos vocês a palavra pastoral deste dia. E o texto que nós vamos utilizar se encontra em Salmos, no capítulo 31, no versículo 15, que diz: Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Amados, a palavra aqui do salmista Davi, ele relata também aquilo que ele tinha passado, as situações, perseguições, de uma forma muito preocupante. E ele demonstra uma situação muito desesperadora. Isso, se nós trazemos para o nosso tempo, em nossas vidas também passamos por isso ainda hoje. Passamos por muitas situações que atingem muitas vezes a nossa vida, muitas vezes nos traz desânimos, nos traz preocupações, mas um destaque nesse versículo que nós lemos aqui, não está, o ponto que mais se destaca não é aquilo que ele estava passando, porque ele diz: os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Aqui, amados, nós queremos destacar a confiança que ele tinha em Deus, a tranquilidade de poder suportar todas as situações, todas essas perseguições. E ele demonstra de uma forma, como um verdadeiro orador, esse agradecimento ao amado Deus, essa confiança que ele tinha. E ele louvava a Deus por isso, né? Se nós vamos ver nesse capítulo 31 aqui, nós vamos ver também a manifestação dele e a grande preocupação que ele passava. Inclusive no versículo 10 diz: a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Ele manifesta esse sentimento, mas queremos destacar, amados irmãos, a confiança que ele tinha em Deus. E por isso ele conduzia a sua vida, né, nesse sentimento, né, dessa alegria de ter esse reconhecimento ao amado Pai Celestial. Claro que hoje também, amados, muitos sofrem. Hoje, muitos irmãos na fé passam por momentos de muitas dificuldades, né? A vida deles se destaca muitas vezes pela situação da guerra, de perseguição, né? Muitas vezes pela necessidade que eles se encontram na vida social. Podemos também enumerar esses caminhos de sofrimento, de preocupações, porque nós estamos ainda vivendo a pandemia, né? Então, os seus sofrimentos muitas vezes atingem de uma forma muito brusca, né? Eles vivem situações que desesperadoras, né? E muitas vezes, não só acontece com ele, mas muitas vezes acontece com aqueles que estão ao seu redor, aqueles que amam, aqueles que querem bem, né? E ele sofre por causa disso. Então, esse sofrimento, muitas vezes, de muitas pessoas, de muitos irmãos, acaba enfraquecendo essa confiança em Deus. Já sentem que no seu interior, que o amor de Deus está se esfriando, que o amor de Deus está menor, né? Pelas situações que envolvem esses irmãos, essas pessoas de hoje em dia que passam por momentos muito delicados. Mas nós queremos, amados irmãos, poder reconhecer que com todos os sofrimentos, com todos os caminhos que nós vivemos, os percalços,
da nossa vida, nós queremos sim confiar em Deus. Depositar toda a confiança porque sabemos e Deus sempre nos guia. Deus criou a humanidade. Deus conduz a nossa vida. E nós queremos confiar nesse sentimento, que Deus sempre olha por nós. Nada passa despercebido do olhar dele. E nós queremos colocar, amados irmãos, não em questão esse amor, porque Deus é amor, Deus ama a todos e Ele quer o melhor. Por mais que nós nos preocupamos, por mais que sofremos, amados, se nós perdemos a confiança naquele que nos criou, aquele que nos conduz em todos os momentos, Ele nos dá todo o respaldo, Ele nos dá o alimento para a nossa alma, para poder também discernir tudo aquilo que é importante para nós, também com consequência na vida material, especialmente também aquele que nos leva à salvação das nossas almas. Ele colocou nosso Senhor Jesus Cristo para nos ensinar, para nos guiar. Por isso, amados irmãos, o tema para hoje diz: meus tempos estão nas tuas mãos. Essa confiança que nós queremos ter. Claro que, como foi manifestado na época do salmista, e na época que hoje nós vivemos, que tem muito a ver, passamos por muitas situações difíceis. Muitos perdem entes queridos, muitas vezes são injustiçados, né? Se caem em tristeza profunda, em lágrimas, que muitas vezes sofre o nosso coração. Mas não queremos esquecer. E a mensagem que nós temos para hoje diz: nossa vida está nas mãos de Deus. Porque muitas vezes questionamos por tudo aquilo que nós passamos, por que Deus não toma não dá uma mudança para a minha situação, por isso ou por aquilo. Deus sabe o que é melhor para nós, né? Se muitas vezes temos que passar por situações difíceis, é para que possamos lutar, e Deus dá as forças para isso, poder lutar para alcançar as forças, não nos acomodar, não praticamente jogar o lenço branco, como se diz, né, popularmente, e dizer está tudo acabado, não tenho mais forças. Deus dá as forças, Deus faz com que nós possamos reconhecê-lo de uma forma ou de outra. Me recordo de Saulo. Saulo também teve que passar por um momento muito difícil para reconhecer o Senhor, para reconhecer Deus. E ele mudou, né? E ele se tornou um discípulo, de um perseguidor de cristão para um discípulo do Senhor, um apóstolo do Senhor. Então, amados irmãos, nós também queremos levar em nossos corações, como o salmista Davi, reconhecer a vontade de Deus, se afirmar nessa vontade de Deus e saber que Ele conduz todas as coisas. Muitas vezes não é como nós achamos, muitas vezes não é como nós queremos. E um apóstolo maior manifestava um dia: queremos orar, queremos conversar com Ele, para que Ele também possa dar-nos o melhor, mas temos que ter paciência. Queremos confiar, essa confiança, amados irmãos, nos dá também a paciência, porque nós não queremos pedir e já falar para nosso Pai Celestial: amado Deus, está demorando essa situação, essa ajuda. Queremos depositar toda a nossa confiança, amados irmãos, porque também, como está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, podemos ler: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, amados, precisamos reconhecer esse sentimento do amor de Deus para cada um de nós. E se muitas vezes temos que vivenciar alguma coisa, não queremos achar que Deus nos abandonou, não queremos pensar dessa forma, porque isso nos traz desânimo, isso faz com que nós nos apoiamos naquilo que muitas vezes o espírito desse mundo quer, e consequentemente esse amor, como já foi manifestado, acaba diminuindo esse sentimento de confiança. Deus não muda. Deus não muda. A situação do ser humano,
o que se vive, aquilo que existe no mundo, tudo isso muda. Vai se ajustando, mas o Evangelho, o amor de Deus, isso não muda. Jesus Cristo mesmo deixou bem claro essa confiança. Amados, como está em Lucas também, que eu gostaria de ler, em Lucas, no capítulo 23, no versículo 46, o Senhor disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amados irmãos, queremos ter também essa confiança, nos entregar de todo o coração, saber que Deus nos apoia, Deus nos guia. E é claro que, como foi manifestado, muitos irmãos passam por situações difíceis, né? E muitas vezes resultam em sequelas, mas não pode diminuir essa confiança em Deus, né? Porque Deus prepara os nossos caminhos, pode não ser hoje. Por isso nós queremos ter essa confiança, como diz, nossa vida está nas mãos do Senhor, está nas mãos de Deus. Nós queremos, amados, procurar essa proximidade com o nosso Pai Celestial. E através da onde nós alcançamos essa proximidade? Da confiança, de poder lutar, de poder alcançar a sua palavra, o seu ensinamento, e deixar que o Espírito Santo possa colocar em nossos corações essas forças que vêm através do apostolado. A palavra que cai em nossos corações, né? A fé vem pelo ouvir. E se nós queremos ter essa confiança, nós precisamos ouvir, nós precisamos aprender como conduzir a nossa alma, para poder, sim, com alegria, alcançar um corpo de ressurreição. Poder direcionar a nossa alma a um futuro que já está preparado, né? E lutar com os pensamentos que muitas vezes querem nos puxar do caminho do Evangelho, nos retirar desse tão especial caminho, o caminho que nos leva à salvação das nossas almas. Amados irmãos, novamente quero expressar minha alegria em poder colocar em vossos corações essa palavra tão importante. Queremos confiar em nosso Pai Celestial, queremos ter essa plena confiança e que Deus possa abençoar a cada um. Um grande abraço a todos e até sempre.